Olá, meu nome é Francisco Leão e eu fui convidado para falar sobre esse tema para que a gente possa disponibilizar para que as casas espíritas, nesse momento de Covid também, possam ter acesso a mais variedade, possam colocar no YouTube e em outros programas que acharem necessário, que acharem útil. Então fui convidado a falar sobre o Centro Espírita Oficina de Trabalho pelos nossos amigos do SELEC. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Para começo de história, para a gente começar a dialogar, é bom deixar uma coisa clara. Quando a gente fala aqui Centro Espírita, nós estamos falando das instituições que seguem o Espiritismo, a doutrina espírita, ou seja, aquelas instituições que seguem as obras codificadas por Allan Kardec, que resumiu o conhecimento a respeito dos espíritos em obras básicas, são 5 obras básicas, e depois obras subsidiárias foram acrescentadas. Então, se algum nosso amigo da Umbanda ou de alguma outra instituição espiritualista não se sentir representado ou não ver nessas colocações um reflexo do que é a sua instituição, é porque você está falando de outra instituição, de outro tipo de instituição, e não há nenhum motivo para dizer que ela está errada, ou é ruim, uma é certa, outra é errada, mas simplesmente porque seguem filosofias e doutrinas diferentes, tá? Vamos deixar isso bem claro para começo de conversa. Uma coisa interessante é que desde o início, o nosso querido Hipólito Leon Denis Arrivai, o chamado Allan Kardec, ele percebeu que nós precisávamos de um local onde pudéssemos nos reunir, trocar ideias, estudar, fazer esse contato humano. Então, logo a 1º de abril de 1858, ele fundou a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E foi o primeiro centro espírita que se tem notícia. Então, o trabalho de Kardec, a princípio, já visava essa necessidade de comungar, de estar juntos num trabalho em comum. Afinal, uma andorinha só não faz verão, já diz o ditado. Um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que, ao longo do tempo, o centro espírita ficou um pouco diferente. Se nós levarmos em conta que no início o objetivo principal era a pesquisa, principalmente dos fenômenos físicos, dos fenômenos de efeitos físicos, ao longo do tempo isso foi mudando e hoje as casas espíritas têm características um pouco diferentes da época de Kardec. Porque o próprio movimento espírita, ou seja, as pessoas que fazem, que interagem com a doutrina espírita, muda à medida que as pessoas também vão mudando o ambiente e tudo mais. Então, realmente há diferenças. E é uma característica interessante, porque um centro espírita, por exemplo, ele não é uma igreja, ele não funciona dessa forma. O espiritismo é uma doutrina que tem uma base científica, filosófica e religiosa. Então não se define exclusivamente como religião. Não possui rituais, não possui certas tradições que fazem parte da tradição, por exemplo, da igreja cristã. Embora nós sigamos a moral de Jesus, nós não seguimos a igreja. Então o centro espírita não é uma igreja. Nós não temos as tradições, os rituais e uma série de coisas que a igreja tem. Por exemplo, numa casa espírita você não tem pastores, você não tem padres, você não tem um corpo organizado de pessoas para pregar ou para colocar a doutrina. É feito de pessoas de boa vontade, que estudam, que se esforçam. Então, uma casa espírita é uma sociedade onde as pessoas se reúnem com o objetivo de estudar o conhecimento dos espíritos e fazer experiências práticas através das reuniões de estudo mediúnicas sobre a questão da comunicação dos espíritos com os chamados assim vivos. Então, nós não somos uma igreja. Isso dá uma característica muito própria às casas espíritas. Não existe, por exemplo, um órgão central que determine como cada instituição deve ser. Nós temos a Federação Espírita Brasileira, nós temos federativas estaduais,
mas todas elas têm por objetivo unificar, têm por objetivo instruir, esclarecer, mas nunca impor, nada nos é imposto. Então o centro espírita é principalmente um reflexo daqueles que o frequentam, que o fundaram, que desenvolvem suas atividades. Por isso você não vai achar duas casas espíritas exatamente iguais, porque elas vão realmente refletir o grupo de indivíduos que estão dentro dela. A casa espírita é muito mais do que uma parede, é muito mais do que uma sala, um salão luxuoso, humilde. É o grupo de pessoas que realmente trabalham e estudam juntas para se aprimorarem e para trabalhar o seu eu e conhecer melhor sobre essa doutrina maravilhosa que nos tem esclarecido tanto. Para a gente fazer esse trabalho, nós imaginamos fazer perguntas e respostas. Lógico que isso é um monólogo, vocês estão me ouvindo. Como é gravado, não vou poder pegar perguntas, então eu peguei algumas perguntas que são muito comuns ao longo do tempo, a gente vem ouvindo isso repetidamente. Então nós pegamos essas ideias, essas perguntas, e vamos tentar trabalhar elas aqui para conseguir encaixar dentro do nosso tema. A primeira pergunta que eu queria trazer é a seguinte: posso ser espírita sem ir a um centro? Pode, porque ser espírita não é frequentar uma casa espírita. Ser espírita realmente é tentar melhorar a si mesmo, se tornando uma pessoa melhor. Conhecer o espiritismo é fundamental para você fazer isso. Então você pode ser espírita sem frequentar uma casa espírita. Mas muitas pessoas que fazem esse tipo de pergunta, elas não têm uma noção da importância que é do estudo em grupo. Quando nós estamos num grupo, quando nós estamos reunidos, é muito mais fácil a troca de ideias, há menos possibilidade de cairmos em erros por causa de opiniões pessoais. Principalmente no trato com a mediunidade, o trabalho em grupo é muito útil, porque você vai poder estudar, trabalhar a parte mediúnica com apoio, com amigos, com pessoas às vezes mais experientes que você e que possam te dar uma orientação para que você evite passar por determinadas circunstâncias absolutamente evitáveis quando nós trabalhamos em grupo, quando nós estudamos, é muito mais fácil. Além do que o apoio e a assistência espiritual a um grupo espírita tem todo um diferencial. Por exemplo, nós estamos agora nesse período de Covid e muitas casas espíritas acharam por melhor não abrir. Mas a gente precisa entender que mesmo quando uma casa espírita não está aberta fisicamente, ela continua aberta espiritualmente. As atividades ocorrem todos os dias, a qualquer hora. A espiritualidade continua assistindo, amparando, principalmente os nossos irmãos desencarnados, fazendo trabalhos de desobsessão o tempo todo, independentemente de estarmos fisicamente lá ou estarmos abertos. Inclusive, o próprio ambiente espiritual da casa é muito maior, muitas vezes, do que o próprio ambiente físico. Então, existe toda uma proteção, todo um cuidado, que, por exemplo, numa residência, é muito mais complicado, porque ali você tem as pessoas que estão normalmente lá, as pessoas que vivem no ambiente. E muitas vezes os nossos irmãos espirituais em sofrimento são acolhidos e ficam no centro espírita, às vezes durante um certo período, sendo assistidos. Então isso numa residência não é aconselhável. Muitas casas espíritas começaram numa residência, começaram em reuniões familiares. É compreensível, não é aconselhável. O ideal é que a gente consiga passar, se for o caso, de uma reunião familiar para uma instituição, né? Evoluir para isso, que seria o natural. Mas permanecer ou insistir nessa característica não é ideal. Tá? Embora a mediunidade seja mediunidade dentro ou fora do centro espírita. Isso aí é básico, ninguém vai discutir. Vamos em frente? Vamos lá. Essa aqui é muito comum, às vezes eu rio muito quanto a isso. Eu estou com a coceira aqui no rosto porque o vento está batendo.
Onde achar um centro espírita que não possua problemas, desavenças ou milindres? Talvez no plano espiritual, no físico não. Às vezes é muito comum você ouvir as pessoas reclamarem, mas eu não gosto de ir no centro espírita, porque o pessoal fica discutindo, tem opinião pessoal, milindre, ou qualquer coisa se chateia, né? Tem pessoas que acham que são as donas da instituição e tudo mais. Gente, lembra que a gente falou no início? Nós somos um reflexo, né? O centro espírita é um reflexo daqueles que fazem ele, daqueles que estão dentro dele. Consequentemente, estar em um grupo é ter que lidar com as pessoas desse grupo. Então, cada instituição vai ter uma característica. Vão haver grupos que vão ter uma tendência mais evangélica, uma tendência mais científica, mais filosófica, uma tendência mais para a caridade do que para a mediúnica ou para a palestra. Isso vai das pessoas que estão lá. Mas é justamente lidando com as pessoas, convivendo e aprendendo em grupo que nós evoluímos. Se nós esperarmos somente situações boas, aprazíveis, situações sem conflitos e sem problemas para trabalhar, a gente não vai encontrar e não vamos fazer nada. Vamos ficar aguardando que em algum momento de boa vontade surja um grupo milagroso, e não existe isso. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pessoas como qualquer outras, temos defeitos. O presidente de casa espírita paga aluguel, tem pensão de filho, tem que fazer supermercado, o médium tem dor de barriga, dor de cabeça, precisa ir no médico. São pessoas como qualquer outra pessoa. A gente precisa parar de colocar as pessoas em pedestais. No Espiritismo não existem mestres, não há doutor em Espiritismo. Você tem 30 anos, às vezes 40 anos estudando e ainda está aprendendo. Mesmo pessoas que se destacam pelo seu conhecimento, o seu estudo, o seu trabalho mediúnico, são claras em colocar-se que estão aprendendo. Então nós não temos papas, padres, professores, doutores em Espiritismo. Somos todos alunos, uns com mais tempo, outros com menos, alguns com mais conhecimento até material, conhecimento escolarizado, mas todos nós estamos aprendendo a entender e a trazer o exemplo do Cristo para as nossas vidas, a entender a mensagem dos Espíritos. Então não tem nada de extraordinário, mas é preciso a gente compreender que nós temos que aprender a lidar com o nosso irmão. Então a casa espírita é necessária, sim, até para levar o conhecimento e a orientação às outras pessoas. O Espiritismo ele não tem a preocupação de tornar os outros espíritas, mas de divulgar o próprio Espiritismo, oferecendo às pessoas a oportunidade de conhecer a doutrina. Ou seja, nosso maior objetivo é ajudar as pessoas, nos ajudando e esclarecendo. Eu costumo dizer muito que você não precisa crer no Espiritismo, você precisa entendê-lo. Se nós o entendermos, nós vamos compreender o que acontece, nós vamos entender essa relação entre nós e o plano espiritual, e fica mais fácil da gente trazer essa informação à nossa vida, ao nosso dia a dia. Porque sem isso, não adianta eu frequentar a casa espírita, ir na federação, tomar passe e tudo mais, fazer tudo o que eu precisar fazer, se eu não pegar as informações que eu tenho acesso, que o Espiritismo nos traz, e vivenciar isso no meu dia a dia. Se isso não me afetar em nada, eu sou espírita da boca para fora, eu sou cristão da boca para fora, não vai fazer efeito nenhum na minha vida não vai melhorar, não vai mudar, eu não vou me tornar uma pessoa melhor, porque eu só estou recebendo informação, mas eu não estou usando essa informação para nada. Vamos continuar? Bora lá. Tem mais um ponto que eu achei interessante aí. O que é mais importante no centro espírita? A mediunidade ou o estudo doutrinário? Isso é uma característica muito comum nas casas espíritas. Algumas são mais voltadas ao trabalho mediúnico, outras são mais voltadas ao estudo. É preciso se achar um equilíbrio. Porque o trabalho mediúnico é o aspecto prático e científico da doutrina. Lidar com o plano espiritual, estudar essa realidade é essencial. Só que
fazer isto sem ter conhecimento, sem estudar e sem analisar o que está sendo feito, vai dar problema. É verdade que existem pessoas que são médiums, que têm uma boa vontade, um esclarecimento maravilhoso e nunca estudaram. Mas a grande maioria de nós não nasce com essa característica. Nós somos falhos, precisamos aprender a estudar, e quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente fica. Então, conhecer os princípios da doutrina, como funciona a mediunidade, como se dá o intercâmbio, como funciona o fenômeno do transe, é muito importante para todos aqueles que vão fazer uso da mediunidade. Da mesma maneira, se você só estuda e não usa, não põe em prática, não vai à prática mediúnica, não ajuda as pessoas, não desenvolve atividades que possam fazer valer a questão da caridade, do amor ao próximo, você só está na teoria. Você vai ser o famoso espírita de escritório, que senta, fica lendo, lê todos os livros. Se você perguntar, ele sabe de cor cada passagem do livro dos Espíritos, lembra o número da pergunta, é uma maravilha, mas na hora de vivenciar aquilo, ele nunca fez. Ele nunca se integrou a uma casa espírita, a uma atividade, a um trabalho em que ele pudesse orientar e ser orientado. Porque nós podemos ter muito conhecimento e prática zero. E muita coisa se aprende na prática. O próprio Kardec deixava muito claro que muitas das informações que ele obteve, muitas das experiências que ele fez, foi durante o processo de observação, onde você tentar forçar um fenômeno não é o ideal. Mas ele observava e nos detalhes, nos momentos, nas circunstâncias em que aconteciam, ele conseguia vislumbrar as bases daquilo que os espíritos passavam para ele. Então isso é muito importante. Não basta nem somente a prática, nem somente o estudo. É preciso saber um equilíbrio. Médium que não estuda, que não analisa suas comunicações, que não aceita que ninguém diga nada sobre o que ele sobre o que ele escreve, está fadado a ter muitos problemas. Problemas de obsessão, problemas às vezes de espíritos se passarem pelo que não são e ele não conseguir identificar, uma série de circunstâncias. Da mesma maneira, aquele indivíduo que só estuda e não põe em prática, evita contato com as outras pessoas ou evita as atividades, também necessita da experiência prática. Então é uma questão de equilíbrio de uma coisa e da outra. Vamos para mais uma pergunta aqui. Todo centro deve ter uma obra assistencial? Um dos pontos básicos da doutrina, que nós colocamos muito, inclusive uma colocação de Kardec, que diz que fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita preza muito a caridade. Mas a gente tem que entender que caridade não é só a caridade material, financeira. Então, um centro espírita, por obrigatoriedade, ele tem que criar ou instituir um trabalho de assistência social? Necessariamente não. Mas um trabalho de socorro às pessoas, de esclarecimento, de apoio social, é importante também, pode ser feito. Há instituições espíritas que têm hospitais, existem asilos e mesmo atividades de apoio a comunidades carentes próximos onde fica a instituição. Tudo isso pode ser feito, mas não apenas no intuito de um apoio físico, mas do esclarecimento, da ajuda, do exercício da caridade moral. Porque essa caridade moral, ela não olha somente o estado social da pessoa, econômico, ela pode ser exercida tanto para aquele que tem, para aquele que não tem. Tanto para aquele que dispõe de muito, aquele que dispõe de pouco. Então, o trabalho da caridade na casa espírita é muito importante. Existem muitas maneiras de fazê-lo. Visitas a hospitais, visitas a orfanatos, trabalho com crianças carentes, com jovens, esclarecimento, apoio, oficinas de trabalho, para que essas pessoas tenham a oportunidade, de ter uma vida melhor, de sair de uma condição difícil
e ter um esclarecimento melhor a respeito da própria vida e das circunstâncias que a envolvem. Então é importante, não no sentido obrigatório de uma instituição, de uma obra grandiosa, mas do esforço individual pelo bem do próximo, que é uma das essências do trabalho do espírita. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui que a gente pode usar. Essa é interessante. Em que consiste o tratamento na casa espírita? Você já deve ter participado. A maioria das pessoas que se aproximam de uma casa espírita, ela busca ajuda. Pode ser emocional, pode ser problema de saúde, uma série de fatores. Mas geralmente a pessoa busca o espiritismo porque está sentindo falta, porque se sente abatida e precisa de ajuda. Pois bem, em essência, o objetivo do tratamento na casa espírita, a nosso humilde ver, é ajudar a pessoa a se equilibrar o suficiente para lidar com os próprios problemas e as circunstâncias da sua vida sem precisar de ajuda de ninguém. Esse é o ideal. Como a gente faz isso? Você já deve ter ouvido falar do passe, da água fluidificada. São tratamentos que usam energia, que usam os fluidos, assim chamados, para ajudar a pessoa a se reequilibrar física, espiritual e até psicologicamente para poder enfrentar os seus próprios problemas. Mas, como qualquer outro tratamento, se o paciente, se a pessoa que busca ajuda, não entende o porquê adoeceu, não compreende quais as atitudes que ela realmente precisa ter para mudar de estado, ela só vai protelar a cura ou a melhora. Ela pode conseguir até se sentir melhor, mas nunca vai resolver 100%, porque a verdadeira modificação é no conhecimento de si mesmo, encontrando como você deve lidar com sua vida, como você deve agir de maneira com que sua vida seja mais equilibrada, e com o apoio desse tratamento e do esclarecimento do indivíduo, porque o tratamento também consiste nas chamadas reuniões públicas, nos grupos de estudo, porque se a pessoa não compreende, não entende por que aquilo é feito ou como é feito, não tem muito significado para ela. É preciso a gente entender, a gente compreender o nosso papel. Lógico que a princípio a gente não vai ter ideia, mas à medida que a gente vai sendo esclarecido, a gente vai compreendendo, vamos amadurecendo como pessoa, a gente vai compreendendo que o maior responsável pelo nosso próprio equilíbrio somos nós. A espiritualidade amiga, através da vontade do nosso querido Deus, do nosso Pai amantíssimo e do nosso amado Jesus, nos dão assistência, colaboram conosco, nos amparam, mas eles não vão fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é de nossa inteira e total responsabilidade. Então o tratamento na casa espírita, ele não visa a cura, ele visa o autoconhecimento e a melhora. Porque a cura é algo entre nós e Deus. E ninguém pode prometer tal coisa. Ninguém pode se responsabilizar por isso. Mas nós podemos nos ajudar mutuamente a encontrar caminhos de equilíbrio e que de repente de alguém necessitado de amparo e socorro, nós possamos nos tornar alguém que dá socorro, que ampara e que assiste as pessoas. Essa é a ideia. Vamos em frente a um outro ponto interessante aqui. Como entender a chamada pureza doutrinária? Às vezes a gente encontra dentro do movimento espírita, vamos deixar claro, doutrina espírita é o conjunto de conhecimentos que fazem a doutrina. Movimento espírita são as pessoas que militam dentro desse conhecimento. Então o movimento espírita não é perfeito. Todos nós estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo. Não existem espíritas egoístas, fanáticos, existem espíritas equivocados, assim como existem pessoas extremamente de boa vontade e capazes. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque é da nossa própria natureza humana, quando a gente participa de alguma coisa, nós fazemos uma comparação daquilo com aquilo que nós vivemos.
A grande parte de nós não é espírita, chega no espiritismo muitas vezes já com um conhecimento anterior adquirido em outras religiões. Então é muito comum nós levarmos as nossas tendências, os nossos hábitos para dentro da casa espírita. Não por maldade, por interesse, mas simplesmente por isso, por hábito. Então é preciso tomar um certo cuidado para que a gente não vá suavemente, sutilmente, introduzindo conceitos, ideias e hábitos que não fazem parte do conceito geral do que é o Espiritismo. Eu me lembro de uma senhora que certa feita se aproximou de mim e disse: Chico, eu tenho um problema. Eu gosto muito daqui, eu tenho estudado, mas eu vim do catolicismo. E eu não consigo orar em casa sem acender uma vela. Eu não consigo. Eu não consigo me concentrar. Porque ela já era uma senhora de idade, ela já estava tão condicionada de que para orar ela tinha que acender uma vela para o santo de sua devoção para orar, que ela não conseguia se concentrar na prece sem fazer o ritual de acender a vela. Então o que nós dissemos? Acenda a vela. Não tem problema. A vela em si é apenas um apoio psicológico que você precisa. Você sabe que acender uma vela aquela luz da vela não vai iluminar um espírito ou um santo ou o que seja. É simplesmente uma forma de você se concentrar no que você está fazendo. Então, se você ainda não consegue não usar a vela, use-a em casa. Agora, você não pode permitir que isso seja feito na casa espírita, porque vai ser tomada como exemplo. E outras pessoas passam a repetir isso como hábito, porque estão habituadas ao ritual. E na casa espírita a gente evita o ritual. Mesmo quando nós fazemos toda a reunião espírita, começa com uma oração, uma prece. Mas para nós a prece não é somente um ritual religioso. Quando você faz uma prece, você eleva o seu pensamento a Deus e você entra em sintonia com os bons espíritos. É um fato, não é uma ideia somente. Então, quando nós oramos, nós modificamos a nossa estrutura psíquica, nós trazemos uma harmonia interior, e quando nós fazemos isso em grupo, logicamente que isso se potencializa. Então, sempre começamos uma reunião espírita de qualquer natureza fazendo uma prece, porque com isso nós nos ligamos com aqueles bons espíritos, com aqueles enviados de Deus, que vão nos dar assistência para nós tirarmos o melhor proveito do que está acontecendo. Então não é simplesmente um ritual, tem um significado, tem um entendimento a respeito. Dentro do Espiritismo nós temos isso. Tudo nos é analisado. A gente procura entender o lado físico, o lado científico, o lado psicológico, o lado emocional, de tudo aquilo que a gente vai realizando. Não é simplesmente fazer, mas entender por que se faz, como se faz. Então a gente precisa tentar evitar que a gente traga para dentro do Espiritismo ideias, hábitos que não são nossos, para evitar que a gente vá desfigurando ao longo do tempo o trabalho que é feito. Lembra que eu disse lá no início que não existe duas casas iguais? Muitas vezes as características, por exemplo, de uma reunião mediúnica, de uma reunião pública, como elas são organizadas, depende principalmente dos seus frequentadores. Então, se nós começamos a introduzir elementos externos que não fazem parte da ideia básica do que é o trabalho que a gente realiza, a gente tende a ir desfigurando o trabalho da doutrina. E há determinados hábitos ou há determinadas práticas que não são necessárias. Por exemplo, muitas pessoas gostam da ideia do reiki, que é uma forma de aplicação de passe. Tem o reiki, tem muitos outros tipos. Mas dentro da casa espírita nós já temos a aplicação do passe magnético ou do passe convencional. E esse trabalho, que nós chamamos de fluidoterapia, precisa ser melhor estudado
para a gente entender que quando nós falamos de Reiki ou de outros tipos de práticas que são usadas na transmissão de energia espiritual ou de energia magnética entre as pessoas, em tese, é basicamente a mesma coisa. Então, por que introduzir uma prática que não é essencialmente espírita, que se baseia em filosofia ou em ideias de uma religião diferente, que tem um sistema de pensar diferente, quando nós já temos um trabalho que cobre esta realidade, baseado no estudo, no entendimento, baseado no conhecimento adquirido. Então, sempre que aparecer uma ideia muito boa, nova, fantástica, vamos pensar duas vezes antes de trazer para a casa espírita, sem fazer uma análise, sem pensar direitinho, sem ver se ela tem a ver com as bases do conhecimento básico do espiritismo, para que a gente não vá desvirtuando ao longo do tempo a própria doutrina e vá interferindo, né, com o seu desenvolvimento. O espiritismo ele tem uma característica própria que é maravilhosa, que Kardec já nos advertiu desde o início, que ele não deu a única palavra, a última palavra, ou seja, tudo não está escrito e definido. Nós estamos constantemente aprendendo, tanto que nós temos obras básicas e obras complementares que vieram acrescentando ao espiritismo a visão que hoje nós temos dele. Mas não é simplesmente pelo fato de uma coisa ser novidade que seja conveniente. Mesmo quando nós estejamos trabalhando para mudar, às vezes, uma forma de pensar ou para melhorar as atividades da casa, é preciso fazer em grupo. Vamos conversar, vamos convidar ao estudo, para que a gente possa introduzir ou melhorar alguma coisa na casa dentro das bases daquilo que nós estamos fazendo, na base da doutrina espírita, e fazer com que as pessoas se adaptem. Porque muitas vezes as pessoas se acostumam com uma forma de trabalhar ou de agir e reagem a qualquer mudança que você tentar fazer. Porque elas se habituaram a fazer de uma forma. Isso é muito comum em grupos antigos, onde as pessoas começaram numa época onde havia pouco estudo, onde havia poucas oportunidades de acesso a um conhecimento maior. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos trabalhos como de divulgação doutrinária, nós temos estudo do ESD e outros estudos sobre mediunidade que as federações disponibilizam, nos ajudam a implantar e que dão uma dimensão diferente a que se tinha no início, 20, 30 anos atrás. Então, algumas pessoas mais velhas às vezes resistem, porque agora o médium precisa estudar. Eu nunca precisei estudar e sou médium, porque na época você chegava na reunião, era colocado para trabalhar e assim seja. Hoje em dia nós temos uma visão diferente. Nós achamos importante que a pessoa se prepare, estude, se aprimore e comece a trabalhar. Porque é mais importante saber o que se está fazendo do que fazer sem ter noção. Embora funcione, mas é muito mais seguro para a pessoa que está exercitando a sua mediunidade, ela ter um maior conhecimento sobre si mesma, como acontece o fenômeno, como ela pode ser útil, como ela pode aprender a disciplinar seus próprios impulsos, ser mais útil à espiritualidade. Então hoje a visão que nós temos é que um médium que não estuda fica ultrapassado e se expõe a riscos desnecessários. O próprio trabalho de Allan Kardec, quando ele escreveu o livro dos médiuns, que é um guia para evocadores e médiuns, é justamente para evitar que as pessoas passassem por todas as dificuldades e entraves que ele encontrou ao desenvolver o início dos trabalhos de estudo sobre a mediunidade. Então a pessoa que ali lê e estudar vai evitar os dissabores e as preocupações que ele teve e vai estar mais apto a ser útil à espiritualidade. Então o médium que não estuda, não aceita crítica, não aceita
que as suas comunicações sejam analisadas, ele corre o risco de se tornar um médium sem grandes condições, com uma série de problemas, arriscado a ser envolvido pela espiritualidade inferior até, e estar passando informações que não estão de acordo realmente com a espiritualidade superior. Então esse trabalho é necessário, é importante. Tá? Por isso que é preciso também ter sensibilidade para que, ao tentar trazer um estudo para dentro da casa espírita, a gente tenha essa ideia de que nem tudo por ser novo é válido, mas nem tudo por ser uma prática antiga significa que é ideal. Vamos ter que conversar, estudar, nos esclarecer, e o grupo vai tomando as decisões que achar mais acertadas para que as suas atividades melhorem, para que eles possam ser mais úteis à sua comunidade, para que possam dar mais assistência a médiuns, a trabalhadores, a frequentadores, para que todos possam aproveitar da melhor maneira possível o trabalho na casa espírita. A espiritualidade superior nos assiste o tempo todo, mas os espíritos não determinam absolutamente tudo que é feito. Isso é um papel dos encarnados. Nós é que determinamos como a casa espírita funciona. A espiritualidade nos dá assistência, nos esclarece, nos dá suporte, mas ela não obriga, ela não determina, ela apoia, ela adverte, esclarece, nunca impõe. Nunca impõe. Então isso é um dos pontos que a gente precisa entender. Nós, se tivermos a condição, através dos médiuns da casa, de consultar a espiritualidade amiga, que coisa boa. Mas toda consulta, todo trabalho, toda comunicação deve ser analisada para se ter certeza que aquele conteúdo é válido, que deve ser levado. E para isso, o estudo das obras básicas do Evangelho de Jesus, do trabalho da doutrina como um todo, faz parte e é absolutamente necessário. A casa espírita somos nós. Ela não é um cômodo, ela não é uma casa, não é um prédio. A casa espírita são as pessoas que lá participam. E lá nós aprendemos a exercer a caridade, o amor ao próximo, o perdão, a assistência. Nós aprendemos a estudar, a conhecer melhor sobre nós mesmos, sobre as nossas aptidões como pessoa, a nossa sensibilidade, nossa mediunidade, se for o caso, porque você não precisa ser médium para participar de uma reunião mediúnica. Você pode ser um esclarecedor que vai conversar com os espíritos, que vai ajudar, vai orientar. Você pode ser um palestrante que vai levar conhecimento, esclarecimento às pessoas. Você pode ser um evangelizador infantil que vai esclarecer a criança, que vai dar orientação ao jovem. Você pode ser um trabalhador, até mesmo braçal, alguém que ajude a limpar as casas, que ajude a limpar as cadeiras, que organize a instituição, que a mantenha funcionando, que é tão importante. Não há atividade mais importante ou menos importante numa casa espírita. Porque a ideia é que nós tentemos nos aproximar ao máximo dos núcleos primeiros do cristianismo, onde as pessoas buscavam amar ao Cristo, trabalhar dentro do exemplo do amor de Jesus e ajudar-se mutuamente uns aos outros. Espero que eu possa ter sido útil a vocês e que em outras oportunidades nós possamos trabalhar outros temas e colocar aqui à disposição de vocês. Se há algum ponto que você achou interessante, discordou ou não concorda, e você quiser nos ajudar, coloque aí nos comentários para que a gente possa trabalhar esse tema ou essa informação de maneira a esclarecer ainda mais. Muito obrigado a todos. Que o amor e a luz do nosso amado Mestre Jesus nos acompanhem hoje e agora e sempre. Muita paz a todos. Que Deus esteja com todos.